Estamos de volta, senhoras e senhores. Já convidou alguém para poder acompanhar o programa com você aí? Faça isso. Aperta o botãozinho da solidariedade aí no teu coração e compartilha esse momento especial com quem é importante para você. Já ouviu os temas? Já sabe o que tem de importante? Então vamos que vamos, ó. Toda segunda-feira, lembrando então, Gigantes da Educação aqui no Doses Milionárias. Senhoras e senhores, ele que é CEO da Hike Global College e também está à frente dos Gigantes da Educação, meu amigo, Exson Agatti. Seja muito bem-vindo, tudo bom, Exson? Obrigado, Léo. Mais uma vez estamos aqui com o Gigantes da Educação. Vamos que vamos. Preparado para o Natal? Preparado para o Natal, sempre, né? Vamos lá, fazendo. Não fiz árvore lá em casa ainda, tem que fazer, tô atrasado. Eu também tô atrasado, mas Papai Noel vai vir com saco cheio esse ano ou não? Vai vir, não sei tão cheio se vai ter, mas vai vir. O importante é isso, né? Maravilha. Mas, obrigado, Léo. Hoje estamos aqui com mais um gigante da educação, que é o Lucas Garcia, o diretor da Escola Eleva, uma escola internacional de renome chegando em Brasília, né? Já chegando com tudo. Então, seja bem-vindo, Lucas. Prazer, uma honra estar aqui com vocês e, obviamente, falar de educação, discutir educação num país como o nosso, com uma perspectiva global, é sempre muito importante. Então, vamos lá, que Gigantes da Educação é muito mais do que necessário no Brasil e em Brasília. Muito legal. Pô, e é obrigado. muito bacana, eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, porque Brasília, apesar de ser uma cidade muito nova, ela tem algumas escolas muito tradicionais, né? Brasília tem um pouco mais de 60 anos, Brasília está com 63 anos, né? E a gente tem escolas aqui em Brasília que tem mais, tá ali na casa de 60, 61 anos. Algumas escolas que nasceram juntos com Brasília e seguem tradicionais. E a gente tem uma escola que é nova para muita gente, vai ser muito bacana para os nossos ouvintes, com certeza, né? Sim, com certeza. Deve ser uma história bem interessante. Conta um pouco de você primeiro, Lucas. Como é que foi a sua história com a educação? Bem, eu posso dizer que é uma questão de família. Para variar, né? Porque eu acho que a maior parte dos educadores, de alguma forma... A grande maioria que passou por aqui. Você tem essa impressão também, Edson? Inclusive eu, né? Mas... Exatamente. Eu brinco assim, que uma vez picado pelo bichinho da educação, você nunca mais muda, né? A perspectiva é totalmente diferente. E para mim, veio de fato da minha mãe. Minha mãe era professora de escola pública lá no interior de Minas Gerais. E para mim ela sempre foi uma referência. E aí também tem aquela coisa, né? De filho de professor sempre é cobaia, né? Então, de certa forma, ela sempre ia estudando coisas diferentes e propondo pra gente. Então, eu sempre fui um aluno muito empenhado na escola. E isso me levou aí muito além daquilo que a escola tradicional propunha. Então, eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública, né? E não ficava só naquilo. Então, hoje, olhando até para o currículo que a gente traz aqui na Eleva, que é um currículo muito vanguardista, eu vivi isso de uma certa forma lá atrás, graças a minha mãe, que era uma visionária, e que do jeito dela propunha isso pra gente. Então, foi ali, fui picado ali. E depois, claro, né, com as oportunidades da vida, acabei conseguindo ir estudar fora. Então, fui fazer faculdade fora, fui nos Estados Unidos estudar Humanidades e Letras. E lá, como eu já tinha um espanhol muito fluente, ficou interessante aprender uma nova língua, e aí eu escolhi italiano. E aí, como consegui uma fluência muito boa no italiano... Você já era fluente no espanhol? Já era fluente e em espanhol. inglês? E aí fui para os Estados Unidos, me tornei fluente em inglês. Aí nos Estados Unidos você se tornou fluente no inglês, e lá você estudou italiano também? Exatamente. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Eu sou autodidata em algumas coisas, né? Então, sou músico, mas não me considero músico, né? Aquele músico que toca para si próprio. Mas você toca um instrumento específico? Toco violoncelo. Que legal. Mas não me considero músico, vamos lá. Porque músico aí já é outro nível, né? Mas eu brinco, vamos dizer assim. E aprendi inglês sozinho. Claro, fiz algumas aulas aqui e ali para pegar algumas coisas, mas depois sentei, estudei por conta própria. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, era isso, vencer a vergonha de falar. Então, me ajudou muito a me tornar fluente. E estando lá, já sabendo espanhol, já sabendo inglês, eu falei, não, vamos desafiar aqui. E fui para o italiano. E isso me abriu as portas para ir para a Itália. E aí fui estudar filosofia na Itália. E depois de lá, aí sim, voltei para o Brasil. E aí começou toda essa história de entender mais também o mercado brasileiro, entender mais a dinâmica, né? Fiz várias pós-graduações em neurociência, psicologia positiva, desenvolvimento humano, gestão educacional. Estamos aí, olha só. Né? Você já sabia que você queria ser professor quando você se formou em filosofia e voltou para o Brasil? Eu vou te dizer que eu comecei a dar aula quando eu ainda estava no ensino médio. E aí, de novo, né? Exemplo de casa. Como monitor? Como monitor. Olha que legal. Como monitor. Exemplo de casa, né? Então, você via sua mãe ali todo dia sentando com você, com a sua irmã, com seus irmãos,
Lá em casa nós somos 4, então isso acaba te motivando a fazer o mesmo, né? E como eu te falei, né? Eu sempre estava um pouquinho mais adiantado, né? Em algumas coisas eu estava bem mais à frente do que as minhas turmas. Então o professor sempre pedia ali, Lucas, ajuda aqui, ajuda ali. Pouco a pouco você vai tomando esse papel e aí na hora do recreio, quando você vê, você está lá sentado com seus amigos explicando ou, né, contrabandeando seus resumos. Aquelas coisas que não acontecem, né? E essa facilidade que você teve com a educação e com o seu próprio aprendizado, ao que você associa isso? Foi a sua mãe que trouxe uma educação diferenciada para você? Ou foi algum estímulo diferente com a música, por exemplo? O que você associa que ter facilidade? Eu acho que... Acho não, tenho plena certeza, porque hoje em dia já tem estudos, inclusive, que comprovam. A educação infantil, ela é crucial. E aqui no Brasil, a gente não investe muito em educação infantil, né? Hoje mesmo conversava com uma família e a gente falava disso, né? É quase uma tragédia anunciada o fato de o Brasil não investir tanto em educação infantil quanto em outros segmentos da educação. Nosso grande foco de maneira de investimento é o ensino superior, que é onde aparentemente a gente acaba tendo mais relevância mundial. Mas os estudos já comprovam que cada dólar investido ali na educação infantil reverbera em milhões ou bilhões no PIB, lá no final. Por quê? Faz todo sentido, né? Uma boa base é o que cria a possibilidade do futuro. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não tinha uma boa base da escola pública, mas eu tinha uma boa base da minha mãe, que depois do trabalho dela ainda ficava inventando jogos pedagógicos e desafiando a gente aí é muito além. Então eu lembro, né, para dar um exemplo bem específico, né? Não era comum você exigir leitura na educação infantil, como ainda não é hoje em dia aqui no Brasil. Você vai terminar o processo de leitura ali para o final do 2º ano. Algumas escolas, como é o caso da Eleva, já começa isso no Infantil 5, 1º ano, essa transição. Quando eu tinha 6 anos, eu já estava lendo. E eu já estava lendo por quê? Porque minha mãe todo dia chegava com um livro diferente da biblioteca e falava assim, ó, na semana que vem eu quero um resumo. E era isso. Então tinha aquela coisa assim de, eita, mãe do céu, tem que fazer o resumo, tem que dar... Mas me ajudava a ser crítico, a pensar, não ficar só consumindo, não Sim. ser passivo na minha aprendizagem. E eu acho que o grande desafio para você realmente ter essa projeção que o mundo hoje requer é não ser passivo. A educação hoje em dia não pode mais ser passiva. E esse é o desafio de fazer uma educação engajadora, motivadora, e que o aluno possa, de fato, assumir para ele. Senão, ele vai ser só mais um. E ninguém quer ser só mais um hoje em dia. O que significa uma educação passiva? É aquela educação do professor falando, o aluno escutando e fica por isso mesmo? É isso? Perfeito, olha só. Tem algumas pessoas que eu gosto muito que elas fazem uma distinção entre a palavra aluno e a palavra estudante. Já escutaram isso? Em Não. alguns casos, eles dizem que aluno é aquele que recebe. Aquele que está ali na sala de aula só recebendo informação. Ele pode até estar copiando, mas ele está recebendo aquela informação. Até que chega um momento em que ele, por conta própria, não dentro da sala de aula, mas poderia até ser, nesses modelos mais de metodologia ativa, hoje em dia a gente consegue fazer isso dentro da própria sala de aula, ele se torna estudante, que é quando ele vai conectar aqueles assuntos com outras coisas, ele vai pesquisar, ele vai além, ele vai colocar em prática aquilo que ele de fato recebeu ali. Então essa é a diferença entre a educação passiva e ativa, que hoje em dia a gente quase que resume com a etiqueta da metodologia ativa. Sim. Interessante, eu nunca tinha parado para pensar entre a diferença entre aluno e estudante. Porque o aluno, assim, tem um professor e tem um aluno, então ele é um pupilo ali, né? Acho que ele pode fazer. Enquanto o estudante, ele tem que estudar, então já pressupõe algum verbo aí que ele tem que ir atrás de fazer as coisas. Não tinha parado para pensar, realmente interessante. Perfeito, e muita gente é ótimo aluno e péssimo estudante. Talvez a maioria, né? Exatamente. Ainda mais quando você está num sistema que, infelizmente, é o nosso caso, que ele meio que premia você por ser um ótimo aluno. Mas e os bons estudantes? Aqueles que conseguem ir além? Aonde que está esse prêmio? Né? Infelizmente, a gente ainda precisa ter uma faculdade
que você tem que fazer o vestibular, se você não passar na prova do vestibular, você não entra. Uhum. Mas em muitos lugares a gente já evoluiu. Ou seja, eu não estou avaliando você numa prova para dizer se você vai poder ou não. Uhum. A gente tem que olhar o contexto todo. E as melhores faculdades do mundo, elas já foram além ainda. O que você fez de impacto aonde você está? Uhum. Quais projetos você liderou? Uhum. A gente teve alunos no passado que eles fizeram, no ensino médio, fizeram propostas de projetos de ensinar alunos de escolas públicas redação. Ah, que legal, cara. Que legal. Tá vendo? E é isso. Agora, onde que o Brasil valoriza isso para você passar para uma faculdade? Não valoriza. Ou um aluno, por exemplo, que ele tinha um avô que era escritor, e aí o avô incentivava ele a escrever os próprios livros, e aí ele também se propôs a passar tardes nas escolas públicas perto da casa dele, dando aula de como escrever para crianças pequenas. A gente não valoriza isso, né? Infelizmente, parece um mundo muito utópico pra gente no Brasil, mas é porque não se valoriza. Se tem uma coisa que a gente sabe, inclusive da própria lei da atração, né? Que naquilo que você foca, expande. Uhum. Então, de certa forma, dentro da educação também é isso. Uhum. Se a gente tem um sistema que ele foca numa prova, todo mundo vai focar nessa prova. Parece que a gente está preso num sistema em que é memorização, para o foco na prova. O foco é o Enem, ali o vestibular. Aí o aluno passa, entra na faculdade, tá, agora tem a prova da faculdade. Ele saiu da faculdade agora. O que eu vou fazer da minha vida? Não, e as pessoas aí entra no erro, Cadê né? a prova de novo? Agora eu vou pro mundo real. É. Tudo que você viveu até então era real. É. Né? Mas a sensação que ele tem é essa. Agora chegou a realidade. O que eu vou fazer? Ele tá perdido. E como que a gente sai desse ciclo, né? Então, você falou aqui que tem esse é um dos problemas hoje do Brasil, um foco demais ali na prova, na memorização. E qual que é a alternativa? Boa. Primeiro que já existem muitos métodos que são comprovados e que lá fora já são common ground, né? Ou seja, é a base, todo mundo segue. Uhum. Metodologias ativas é relativamente novo aqui no Brasil e é uma coisa muito, muito bem estudada, muito embasada, inclusive. Agora, de nada adianta, de novo, a gente ficar focando na metodologia ativa para o aluno ser o protagonista. Vocês já escutaram isso muitas vezes, né? Quantas escolas falam aluno protagonista? Aí você vai ver, tá lá um aluno sentado preenchendo o livro, né? Fazendo exercício de livro. Esse é o protagonismo. Anotando o que o professor faz no quadro. Anotando o que o professor escreveu no quadro. Cadê o protagonismo? Só que, de novo, enquanto a gente não tem algo que valorize de fato, e aqui dentro do Brasil a gente já começa a ter algumas iniciativas. Por exemplo, dentro da nossa proposta na Escola Eleva, no ensino médio a gente não tem high school. A gente tem um currículo internacional. Por exemplo, na Escola Americana de Brasília, eles têm o high school, porque o currículo deles é americano, mas eles têm o currículo IB, que é um currículo internacional, inclusive chancelado pela ONU. Então, as melhores universidades do mundo, elas olham para esses alunos que fizeram esse currículo IB como alunos diferenciados. Por quê? Porque esse currículo, ele nada mais é que uma pré-universidade. Para vocês terem uma ideia, o aluno tem que apresentar praticamente um TCC antes do final do ensino médio. E não vai ser avaliado aqui no Brasil. Tem um board, né, um conselho internacional que faz essas avaliações. Então, aquele aluno, ele chega quase com um selo de qualidade. E ele é um aluno muito disputado pelas universidades lá fora. Então, essa é uma das propostas que a Eleva traz aqui para Brasília em 2025, quando a gente estiver abrindo o nosso ensino médio. E essa proposta, ela faz toda a diferença, porque ela rompe esse ciclo. Sim. Ela rompe essa necessidade de eu necessariamente só fazer uma prova para daí conseguir entrar no ensino superior. Ou ficar preso nesse único momento, né? Que a gente fala muito. O que é a prova? A avaliação. Ela é um raio-x de como você está naquele momento. Ela não me diz se você sabe ou não sabe. Na hora você pode esquecer. E nós que somos professores, muitas vezes a gente tem que ter ali um script para a gente lembrar das coisas. Quanto mais um aluno. Então faz muito sentido você ter um currículo que você vai avaliando ao longo do tempo. Em alguns lugares, como é o caso dos Estados Unidos, você tem o GPA. O que é o GPA? É quase, simplificando, bem simplificado, é quase uma média de como o aluno foi ao longo da carreira dele nos últimos anos. Poxa, você já imaginou isso aqui no Brasil? Você começa a valorizar de fato. Não é só aquele último momento. E aí, claro, a gente ainda está em Brasília, né? Então, em Brasília, você não tem só o vestibular, você não tem só o Enem. Você ainda tem o PAS. E o PAS é quase...
a ideia inicial do PAS, anos e anos atrás, era tentar dissolver essa necessidade de fazer só uma prova. Uhum. Então era lindo, era realmente assim, visionário. Só que pouco a pouco o que o PAS começou a se tornar? Outro vestibular. E aí agora o PAS no primeiro ano já começa a desesperar os alunos no 9º ano. Por quê? Porque eles já têm que se preparar para o ano seguinte. Ou seja, a gente adiantou o vestibular e a gente ainda fatiou ele em 3 provas. Sim. Basicamente é isso. Então, é um desafio para a escola brasileira, para a escola que tem esse pilar, digamos assim, internacional, visando a cidadania internacional, como é o nosso caso. Uhum. A gente já trabalha isso desde lá da base. Mas, de novo, como a gente falava um pouquinho antes, nós somos a geração que está vivendo essa mudança de paradigma. Nós todos fomos formados numa escola conteudista, tradicional, né? Todo mundo sentado, virado para frente. Em alguns casos, professor em cima do estrado, né? Aquela coisa bem... Aí os pais perguntam, se deu certo pra mim, por que não faz de novo, meu filho? E aí onde está o problema da mudança de paradigma. Porque a gente não consegue enxergar do outro lado da esquina. Uhum. Aham. Mas a gente está virando a esquina. Né? A gente precisa nem ir muito longe. Inteligência artificial. Sim. De repente, algumas das carreiras que você via que eram unanimidade... Opa, será que isso vai ter futuro? Já tem muita gente questionando isso de carreiras como direito, por exemplo. Aí você fica, caramba, e agora? Então, essa mudança ela é necessária. Não, imagina, e a gente tá na época da era da inteligência artificial, e até antes da inteligência artificial a gente já tinha o Google. E a gente tá pedindo coisas nas provas que são facilmente pesquisáveis no Google, né? Se a pessoa tinha o Google ali para fazer o Enem, ela consegue resolver tudo com muita facilidade ali. Com Então, certeza. qual que é o sentido da gente estar testando os alunos com coisas que são facilmente pesquisadas no Google, se ninguém aqui vai trabalhar mais sem o Google? E agora tá chegando, já chegou, inteligência artificial que já faz as coisas pra gente, né? Um passo além do que o Google fazia. Né? Mas é muito isso. Porque o verdadeiro protagonista de educação, né, o aluno ativo, não passivo, o estudante de verdade, ele pega aquilo que ele recebeu e ele cria. Ele vai além. Ele consegue aplicar aquilo em contextos inusitados, às vezes. Uhum. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um grande momento na Escola Eleva, que é a nossa STEAM Fair. Mais do que uma feira de ciência, ela é uma feira de inovação e tecnologia de projetos produzidos pelos alunos. Nós tivemos projetos que eu digo para vocês, em toda a minha carreira, eu tenho 15 anos na educação, nunca vi projetos tão incríveis. Que legal. Teve um grupo de alunos, de alunas inclusive, que desenvolveu uma luva para ajudar os pacientes com Parkinson. Caramba. Um protótipo. Vocês estão vendo o nível? Você não tem nível médio. Ainda não. Então, Eles são alunos de 7º e 8º ano. Cara. Era isso que eu ia perguntar, assim. Quando a gente tá falando de 7º, 8º ano, a gente tá falando de 11 anos? Não, estamos falando de 12, 13, os mais velhos já começando com 14. Nessa faixa etária. Vou botar a Escola Eleva aqui na tela. E aí, outros Eles projetos. estão muito... Que incrível isso, cara. Não, é impressionante. Isso eu tô falando de um projeto. Alguns alunos fizeram um simulador de tsunami, pra vocês terem uma Sabe ideia. o que eu tá vindo na minha mente aqui? Sabe aquele desenho, o Laboratório de Dexter? Tinha aquele menino gênio, assim. E pior, é muito isso. Quando a gente fala desse tipo de projeto, a gente já imagina o gênio. Aham. Na Eleva, se a gente fosse fazer esse recorte, não funciona. Porque tá todo mundo trabalhando nessa mesma dinâmica. Uhum. E aí onde vem, talvez, a linha base da mudança de paradigma. Quando a gente vem de uma educação tradicional conteudista, é muito difícil a gente entender a base da educação atual, que é projetos. Todo mundo fala, tem projeto, pedagogia de projeto. Como é que funciona isso de fato? Se o aluno não consegue pegar o conhecimento que ele tem, ir muito além e criar algo que seja de impacto na sociedade. Eu brinquei com os meus alunos depois da STEAM Fair que a gente fez esse ano. STEAM Fair é o quê? Só É a pro pessoal feira que tá de acompanhando. ciências. Aham. Só que STEAM é uma sigla, né? Ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Tudo junto. Então, é o que há de mais, vamos dizer assim, é a vanguarda da vanguarda dentro da educação. Ao invés de você trabalhar a matemática sozinha, você trabalha ela integrada dentro de um projeto. Que aí você dá significância para aquilo ali que ele está aprendendo. Para que eu vou aprender essa matemática? Para fazer Exatamente. uma luva de Parkinson. E a nossa missão como escola, ela é criar alunos que sejam protagonistas na própria vida e que possam mudar o mundo. Então, não tem como você ser protagonista passivo. Tem? Não tem.
né? Não é um protagonismo real. E eles vão pouco a pouco começando a perceber circunstâncias ao redor deles e propondo soluções. Se tem uma coisa que a gente valoriza muito na nossa escola é que os nossos alunos são críticos. E é muito difícil, até para professor hoje em dia, trabalhar com aluno crítico, né? Uhum. Valorizar a criticidade é um desafio para quem está numa Pra quem é posição pessoa. ali de liderança, vamos dizer assim. E vocês estavam falando do Google. Imagina que hoje em dia o aluno está com o computador na frente dele, o professor fala alguma coisa e fala, mas professor, aqui no Google. E É a gente... mais comum do que a gente imagina. E antigamente não, né? Nós, nem tão antes assim, né? Do século passado ali, dos anos 90, a gente recebia informação, se você quisesse conferir se aquela informação, primeiro que a gente não conferia, né? Porque era dogma. Não, até hoje existe um desafio para se conferir, por isso a força das fake news, Fake né? news. E talvez essas crianças, como as crianças da Eleva, que vêm com esse senso crítico tão apurado, tão estimulado, eles venham sim aí a conferir. Porque isso está sendo desenvolvido. A gente precisa entender, viu, pessoal, a importância, por exemplo, a fake news, evidentemente, já é uma amostra, isso aqui é importante. É. Mas dentro de uma visão daquilo que um político traz, daquilo que uma liderança atual traz, quando você tem poder de crítica e você é estimulado a isso, você se torna um questionador dentro de uma visão muito positiva de mundo. Perfeito. E acho que você tocou num ponto que é crucial. Muita gente entende crítico como negativo. Uhum. Eu entendo crítico como propositivo. Eu estou criticando algo porque eu quero melhorar. Eu quero ser parte da solução. Se você simplesmente vai apontar o dedo e esperar alguém de braço cruzado resolver o problema, de novo, a gente voltou no paradigma anterior do aluno, daquela passividade. Uhum. E a gente não quer isso. Então, nossos alunos, eles estão o tempo todo pensando coisas diferentes, propondo coisas diferentes. Estava até falando aqui que lá na nossa escola a gente tem um espaço de estúdio. E os alunos, no começo do semestre, vieram para mim com um projeto todo pronto de fazer um podcast deles. Ah, qual a idade que eles tinham? 11 anos. Olha aí, pessoal, isso é 11 incrível. anos. Incrível. E aí o podcast deles, o projeto não era só a estrutura do podcast, mas era a estrutura física. Precisa desse microfone, precisa... Tudo, gente. Eles pensaram na iluminação. Por quê? Porque eles são ativos. Sim. Eles estão observando. E tem mais um detalhe. Quantos alunos dessa fase, hoje em dia, sabem o que é um podcast? A maior parte deles talvez vai até um Instagram, YouTube, um TikTok. Mas podcast? O que é um podcast para eles? E aí eu perguntei para eles, porque eu sugeri isso. Eu falei, vocês não acham mais legal, assim, a gente usar para fazer vídeos, umas coisas mais interativas, assim, sabe? Não ia falar das dancinhas, né? Porque isso não é, obviamente, pedagógico. Mas eles me falaram, não, porque a gente quer entrevistar as pessoas. Olha que A legal. gente quer conversar com os professores, a gente quer dar espaço para elas falarem. Lucas, sabe o que eu tô pensando aqui, Erickson? Cara, você tem que voltar aqui quando abrir o nível médio, pra gente poder conversar de novo. Sim. O nível médio começa ano que vem já, não? 2025. 2025. O ano que vem é o 9º ano. Porque uma característica que a gente vê nos adolescentes atuais é a preguiça. Porque meu filho agora entrou na adolescência e ele tá preguiçoso. Atenção curta também, né? Pois é, talvez ele esteja cansado e pouco estimulado. Porque na hora quando você fala assim... que Entediado, né, às vezes. Entediado. Que um pré-adolescente que fala assim... Por que a gente não vai na escola pública ensinar as outras crianças a fazer redação? Gente, isso dá muito trabalho. Aí o outro fala, não, vamos montar um estúdio de podcast. Aí o cara faz, o garoto, desculpa, e a menina faz ali um projeto de podcast. Só esse projeto é um trabalho danado. Eles já a princípio, eles já estariam, desculpa essa palavra aqui, ciscando na preguiça. Mas pelo contrário, isso é espetacular. Eles estão sendo estimulados a produzir e a construir, a fazer, a serem participantes. E às protagonismo. E às vezes o sistema tradicional não só não estimula, mas também segura o aluno, né? Com Porque certeza. tem um aluno com crítico lá, professor, pra que eu tô aprendendo essa fórmula de física aqui, sei lá, matemática, pra que eu vou usar isso na minha vida? Tá? Não, mas você tem que aprender, esquece isso, você tem que fazer. Tipo, ele tá bloqueando o questionamento do aluno, que seria uma coisa natural para quem tá querendo produzir alguma coisa, né? E o sistema tradicional, ele não só não permite que isso aconteça, mas como ele inibe em todos os aspectos. Porque o que é mais comum do sistema tradicional? Taca exercício, taca dever de casa, taca um monte de coisa para o aluno fazer. Dever de casa, é uma coisa absurda. O aluno não consegue pensar, ele não tem tempo para isso. E se você perguntar para qualquer aluno de ensino médio hoje em dia,
eles não têm tempo para pensar. Gente, ensino E médio, pra que eu tô fazendo isso? Para passar na prova. exatamente. É a razão. É só isso. Não, é interessante porque a sua formação é filosofia, você Exato. se entende a importância do É. pensamento e da reflexão. E Se nós, perguntar como por quê, pais, né? Assim, eu tenho 3 filhos, um enteado, então eu tenho um quarteto de homens lá. Caramba. Que fazer mulher eu não sei, me perdoem. Vou aprender ainda, ó, quero ainda ter uma menina. Mas é uma incompetência nesse sentido aí grande. Cara, mas eu fui fazer uma piada, perdi o que eu ia falar. O que a gente tava falando? Tá falando da filosofia dele. Ah, tá, porque importância de pensar. a gente erra tanto, a gente tá tão mergulhado nessa cultura da tarefa, que nós pais acabamos errando também. Porque na hora que nosso filho tem um pequeno espaço, a gente quer botar na atividade física, eu não tô dizendo que não é importante, mas bota na atividade física, bota no inglês, aí bota para fazer computação e para estudar um instrumento. A gente acaba enchendo eles também de muitas atividades, sem entender a importância do ócio Isso. É, no isso é processo interessante. reflexivo. Pronto. Você tocou na base. Porque, bem, na filosofia a gente sabe muito bem o quanto que é importante o ócio, né? Quantas descobertas fantásticas, tanto teóricas quanto práticas, vieram do ócio. E o adolescente, ele tá passando por um processo de transformação muito grande no cérebro. Tem estudos e estudos que falam disso. O ócio para eles é muito importante, tanto quanto o sono, que é um outro aspecto crucial do adolescente. Mas se a gente estimula demais, a gente também acaba diminuindo o foco. Então acaba que eu preciso de estímulo o tempo todo. Então a gente entra naquela roda da dopamina, que toda hora eu preciso de um estímulo, toda hora eu preciso de um estímulo, senão desanimo. E isso você imagina, né? TikTok tudo bem, porque você só tá rodando ali para cima e vai vendo outras coisas. Mas e na sala de aula? O professor não muda de assunto a cada 10 Muda o professor aí, deixa eu jogar o professor pra cima. Exatamente. Mas é isso, o impacto é esse. A gente tá criando pessoas que ficam só ali, sendo receptores. É. E aí, quando eles precisam ser protagonistas, eles não sabem o que fazer. E isso é um dos resultados que a gente percebe na educação aqui no Brasil. Por quê? Basta você ir em qualquer faculdade e olhar o primeiro semestre. Como é que foi o meu primeiro semestre de faculdade? Péssimo. Porque quando você chega na faculdade, o professor vai lá, te dá um livro e fala assim, olha, esse livro vai cair na prova no final do mês. Ou no final do semestre, no caso, né? Porque as faculdades já têm um período diferente. Uhum. O que ele faz nesse período? Vai para a gandaia. A maior parte dos universitários ali, calouros, é isso que acontece. Por quê? Porque ele já não tem mais aquela pressão de passar na prova do vestibular e a prova está muito longe. É verdade. E ele acostumou a estudar para a prova. E aí quando chega lá perto da prova, não consegue ler os livros, não sabe, não raciocinou ao longo do processo. Eu lembro que tinha professor assim que eles entregavam uns livros gigantescos pra gente ler. Naquela época não era tão comum você ler no computador, né? Na universidade a gente até tinha computador, mas você tinha que ler o livro mesmo, era pegar lá na biblioteca. Caramba, você lia em média, sei lá, por mês, 2.000 páginas. E não era só ler de passar, era ler de entender, de fazer resumo, de colocar aquilo dentro de uma sequência lógica na sua cabeça. Por quê? Porque aquilo ia ser importante para você na próxima fase. Isso é pensamento crítico. Isso é estudante, não é aluno passivo. E a gente não propicia isso. Então, voltando lá para o começo, aonde que a gente peca? Em não criar esse espaço de ócio, mas também de estímulo suficiente. De estímulo naquilo que é necessário. Porque se tem uma coisa que os pais hoje em dia se sentem meio inseguros, é isso, né? Imagina você chegar em casa e ver seu filho jogando videogame. Primeira coisa que passa na cabeça do pai, será que ele fez o dever de casa? É ou não é? Agora, e se você colocasse seu filho numa escola que não tem dever de casa? Você rompeu um paradigma dentro de você. Toda vez que o seu filho que você chegar em casa e ver seu filho jogando videogame, você já sabe que ele já fez tudo que ele tinha que ter feito. Quer dizer que ele não aprendeu? Quer dizer que ele não tá pensando, não tá de fato se tornando um protagonista? Esse é o desafio. Na Eleva tem dever de casa? A gente tem uma graduação. Então, não tem dever de casa para os pequenos e pouco a pouco ele vai tendo um pouquinho. Até porque se o conteúdo vai ficando mais denso, o número das disciplinas vai aumentando, naturalmente não vai dar tempo dele fazer tudo. Uhum. Então, alguma coisinha sempre fica para casa. E a gente também gosta muito de estimular a leitura. Então, para casa, a gente sempre manda livros. Uhum. E aí eles têm que ler bastante. Isso é legal. Mas é uma coisa que tem que ser estimulada. Também não dá para você ficar competindo com o iPad, né?
Tem que ter alguma coisa para eles estarem, de fato, engajados com os livros, engajados com as histórias. E isso vem de família. É um exemplo que a gente vê em casa. Famílias que leem juntas, os filhos têm gosto pela leitura. Agora, aquela família que, nossa, ai, por favor, me ajuda, meu filho não lê. Aí você vai ver o que que a família faz. Chega em casa, vai todo mundo pra frente da TV, ou pra frente do celular, pra frente do E computador. é um desafio isso. Eu que sou pai, a gente reconhece assim, que, pô, devia estar lendo mais com meu filho. E são os nossos hábitos, né, que a gente vai passando para as crianças. E eu acho que o ato também da gente ser pai nos torna as pessoas melhores porque a gente se força a fazer essas coisas. Né? De repente você virou o exemplo, né? E Você é o modelo. eu tenho que ser o exemplo agora. Pô, agora não é só pra mim. Eu tenho que fazer isso porque tem uma outra criatura aqui que vai crescer, vai virar um adulto e eu preciso estimular ela de uma forma adequada. Preciso melhorar os meus próprios hábitos, né? Isso é um desafio pros pais. E é isso, porque muitas vezes os pais também, eles querem a educação que eles não tiveram. Eles querem dar a formação que eles não tiveram. Uhum. Então, de certa forma, você já está fazendo essa autoanálise e falando, poxa, seria tão melhor se eu tivesse uma escola que focasse mais nas habilidades socioemocionais do que nos cognitivos. Sim. Isso faz toda a diferença no final das contas, né? Eles aprenderem a lidar com eles mesmos mais do que só aprender conteúdo. Essa é uma base fundamental para o futuro. Nem é tão novo assim, mas de certa forma no Brasil chegou com mais intensidade depois da BNCC, porque aí a gente começou a falar mais de competências do que de conhecimento específico. E aí, quando você está falando de competência, você começa a abranger uma gama muito maior. Mas coeficiente emocional não é tão novo assim, né? A gente está falando de já várias décadas. Uhum. E aí, de repente, você começa a ver índices de ansiedade, índices de, talvez até, né, ideações suicidas Sim, bastante. em adolescentes. Por que isso está acontecendo? Porque às vezes a gente continua forçando goela abaixo dos nossos alunos, conteúdo, 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 e a gente sabe, o que o adolescente mais diz é que é injusto, né? Por quê? Porque ele está procurando sentido nas coisas. Uhum. E se você não vê sentido, nada tem sentido. E aí se nada tem sentido, ansiedade, ideações suicidas. Não dá para continuar nesse modelo. A gente já sabe que ele não funciona. Agora, é um esforço coletivo. Você falou do celular, como é difícil em casa. Sim. Hoje saiu um resultado de uma pesquisa aqui do Distrito Federal, dizendo que praticamente, né, a média do Distrito Federal para crianças da educação infantil, então a gente está falando aí de até os 6 anos no máximo, é de 2 horas por dia de tela. 2 horas por dia. É a média Só real do que acontece. dos pequenos. Porque se você colocar para cima, Aí vai ter muito a mais. média sobe e bastante. Então, gente, é um desafio, sim. Né? O celular, o YouTube aquela coisa, virou ó, nova babá eletrônica. Para de ficar no celular. Você pega o celular e começa a ver aqui. Não, peraí, só tô vendo um negócio aqui, respondeu uma mensagem. Tá? A criança ficou olhando, pô, você não pode, eu posso? É bem isso. Eu não posso, você pode? Ou não pode aqui na minha casa, mas pode na casa do amigo, pode na É. casa do primo, pode no clube, pode... Você tá mostrando que aquilo ali, entre aspas, é bom, pelo seu próprio exemplo, Uhum. e eles querem. Eu lembro quando começou esse boom do celular, né? A gente até fala, parece que é muito antigo, né? Mas não faz tanto tempo assim. Não. E pouco a pouco eu comecei a perceber uma mudança no recreio. Antigamente, as crianças saíam da sala de aula, era aquela manada, assim, loucura, todo mundo correndo, porque era pouco tempo de recreio, tinha que aproveitar e jogar bola e correr e pular. Pouco a pouco você começa a ver o movimento, cadê? Não tá mais aquela Olhando loucura. o celular. De repente você vai lá na sala, tá um no computador jogando, outro no celular jogando. Gente, isso é básico. É crucial para eles nesse momento de crescimento ter essa interação. E, infelizmente, também tem uma questão que é muito dessa modernização, digamos assim, das cidades hoje. Uhum. Antigamente a gente jogava na rua, né? Uhum. Antigamente você saía para brincar com os amigos. E hoje? Hoje eles levam a escola para dentro de casa. Porque eles continuam conversando com as mesmas pessoas aqui nas mídias sociais. Uhum. Eles encontram as mesmas pessoas no fim de semana. O ciclo ficou muito menor. É até difícil você expandir esse ciclo. Parece que você tem que forçar para conseguir fazer amigos. Deixa eu Sendo que é aproveitar natural. o gancho que a gente está falando de tecnologia, fazer a pergunta do patrocinador também e uma provocação ao mesmo tempo, né? Toda vez a gente faz uma pergunta do patrocinador, que é do HTech, voltada à tecnologia. Assim, a tecnologia, ela
é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que é uma distração muito grande, como a gente tem falado agora, um desafio, pô, eu tenho que estimular de alguma forma que as crianças saem do celular e vão brincar lá de fora e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar essa competência de uma forma construtiva. Por exemplo, pesquisar no Google, ver se checa a sua fonte, a própria digitação, né? Como que você enxerga a importância dessa educação tecnológica hoje em dia? Perfeito. Letramento digital. A frase é essa, porque a gente não pode... O que é o letramento? Vamos partir dali primeiro, né? A gente fala de letramento em língua portuguesa, em língua inglesa, em alguns casos até letramento matemático, que não é um letramento diretamente, mas é um processo, né? Ele começa com algumas bases e pouco a pouco você vai ali consolidando até aquilo ficar quase que natural. A gente não pensa para falar português, a gente não pensa quem é bilíngue para falar inglês. Você não pensa para fazer uma conta simples de matemática, aquilo é natural. Uhum. O letramento digital deve ser a mesma coisa. Então a gente tem que entender que numa fase de 5, 6 anos, a criança tem que evitar ao máximo ter telas. Porque aquilo vai tirar outros estímulos que são importantes para ela. Uhum. Mas depois, quando você já está chegando ali, sei lá, 12 anos, 13 anos, a tecnologia já faz parte do dia a dia deles. Eles estão vendo essa tecnologia o tempo inteiro. Em muitos casos, eles, né, às vezes estão até fazendo chamadas de vídeo com os avós que estão distantes ou com os amigos que estão, no nosso caso, a gente tem muita gente de outros países ou que passaram por outros países, então fica aquela relação. Poxa, é necessário, não é um negacionismo da tecnologia, Uhum. mas é que a gente não pode fazer um salto, né? Eu não posso pegar e dar um celular na mão da criança sabendo que aquilo ali é a porta da praça, Uhum. né? A imagem que a gente usa. Você tem que ter um filtro. Você tem que saber que nem tudo que tá ali é bom. Eu estava falando de fake news. As crianças não sabem filtrar isso ainda. Precisa ser feito esse letramento com elas. Uhum. Então, é muito importante quando a gente fala de tecnologia, não achar que é o mal dos males, né? Não é. Pelo contrário, eu vejo mais quase como se fosse o fogo de Prometeu, né? Quando Prometeu, aquele personagem mítico grego, trouxe o fogo dos deuses para os seres humanos, ele trouxe na boa intenção, né? De, caramba, isso aqui vai ajudar muito a humanidade. E, na verdade, aquilo gerou a guerra. Olha que interessante. Só que, na verdade, Uma boa analogia. o fogo não deixa de ser algo bom. Quantas coisas boas a gente pode fazer? A gente pode fazer o ferro, a gente pode construir coisas diferentes. Enfim, é uma imagem. Mas, na prática, a tecnologia... E a gente usa a tecnologia quase como se fosse só o digital, né? Uhum. Mas tecnologia também é uma palavra grega que vem lá de trás, que basicamente diz tudo que é um artifício. Então, tecnologia, ela sempre foi, na história da humanidade, algo disruptivo e que se você usar ele para o bem, excelente, mas se você também usar para o mal, né? Não precisamos nem ir muito longe. Faz um tempo aí teve aquele filme do Oppenheimer, que foi o fundador, o que idealizou a bomba atômica dentro de um processo gigantesco. E ele se autodescreveu depois como aquele que traz a vida e a morte, né? Uhum. Enfim, isso daí é uma coisa que depois ele entendeu que, na verdade, é o dom, né? Você tem a vida e a morte. Uhum. Você pode escolher qual dos dois. Uhum. A energia atômica, ela é muito importante. E é uma das coisas que a gente descobriu graças a esse estudo. Uhum. Mas a energia atômica, se a gente utilizar ela bem, aqui no Brasil a gente tem usinas atômicas, ela é muito mais sustentável, inclusive, do que outros modelos. Uhum. Agora, e se você usar para o mal? Então, a tecnologia, quando a gente fala de maneira geral, é importante não dar saltos. Quando a gente está falando de letramento, é isso. Um passo depois do outro, e entendendo a maturidade da criança. É fato também que o contexto pesa, né, nesse sentido. Então, acho que quando você tem uma família, no meu caso, que estimula muito a leitura, rapidinho você está lendo. E é a mesma coisa com a tecnologia. Uhum. Então, se eu tenho um pai que trabalha com tecnologia, que o tempo todo, sei lá, tá no Instagram, tá no LinkedIn, tá no YouTube, tá fazendo várias coisas com tecnologia, essa criança vai ser precoce, vamos chamar assim, em tecnologia. Mas isso também tem um risco, né? Da mesma forma que
na leitura. Você pode ler várias coisas diferentes e de repente, sei lá, quando você é criança, você chega lá na sua casa e você vê uma conta de luz em cima da mesa, você começa a ler aquela conta de luz e você começa a questionar o que que é isso, o que que é aquilo. E criança pequena tem muito isso, né? Pergunta de tudo. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia lendo as placas na rua e eu ia falando todas as placas. Meus pais queriam me matar, né? Imagina a viagem de 2 horas você falando placa, 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 todas as placas. Então tem o lado bom e o lado ruim. Na tecnologia é a mesma coisa. Só que vai muito do peso. E aí, como a gente falou, se a tecnologia é a porta da praça, né, de maneira geral, quando a gente fala de internet e tudo mais, aonde que está o limite? Bem, aqui da porta para dentro, como é que é? E aí tem a família que é mais progressista, tem a família que é mais conservadora, mas é da porta para dentro, porque aí eu vou escolher como eu vou fazer essa abordagem com a minha família. Mas a escola também tem que fazer esse papel, porque queira ou não, e vocês sabem bem disso, a educação ela está caminhando para uma via tecnológica. Já é bem provável que a inteligência artificial não substitua os professores, mas ela vai substituir muitas das funções dos professores. Sim. Então, recentemente estava mostrando para os meus professores como é fácil você pegar o ChatGPT e fazer um plano de aula. Agora, isso quer dizer que aquele é um plano de aula excelente? Isso quer dizer que aquele plano de aula de fato se adequa às circunstâncias das crianças que você está ensinando? Sim. Entendeu? Então, o salto, ele nunca vai ser direto lá. Mas a ferramenta... É uma ferramenta para eu conseguir construir muito mais coisa. E agiliza demais o processo. Coisas, por exemplo... Eu consigo personalizar, cria 30 casos aí parecido com esse aqui. Ele faz de uma vez. Ele só Quer ver te dar um exemplo? Muito mais fácil revisar do que criar as coisas. Eu fiquei de queixo caído. Eu gosto muito de pesquisa. Eu preciso de dados para fazer tomada de decisão, né? Quando a gente está na gestão, essa é uma análise muito importante. Eu fiz uma pesquisa de satisfação com as famílias, e aí eu tenho 550 famílias. Você imagina o tanto de texto, porque era uma pesquisa qualitativa. Eu peguei esses textos, joguei no ChatGPT e pedi para ele consolidar por temas, por quantas vezes esses temas apareceram, e me dar exemplos de falas concretas. Ele fez. Quanto tempo eu ia perder para fazer essa análise qualitativa? Sim. Você imagina? E aí você pode ainda trabalhar em cima disso, depois pegar esses temas e falar, transforma isso num plano de ação. Transforma isso numa atividade específica para tal série. Agora, sempre tem do outro lado a visão crítica, a análise, o filtro, a aplicabilidade daquilo. Então, ele não vai substituir a educação. Sim. Mas ele é uma ferramenta que te dá uma agilidade dos processos incrível. Uma analogia que eu gosto de fazer da inteligência artificial em sala de aula é pensando no xadrez, né? No xadrez, a inteligência artificial já domina o jogo há muito tempo. Foi em 97 que o Kasparov perdeu para o computador. Já está há alguns anos aí depois. Só que ainda assim, para a pessoa ser um bom jogador de xadrez, ela não consegue aprender só no computador. Ela precisa de um humano ali estimulando, motivando, tal, falando, pensando como um humano e como tem que jogar as estratégias, né? Então, depois de tantos anos, ainda existe o papel do humano para ensinar outro humano, que é o papel do professor, do treinador. E é assim que eu imagino que será na sala de aula com o avanço da inteligência artificial, né? Tudo que é novo, a gente primeiro tem medo, né? Então, se a gente olhar na história da humanidade, todas as tecnologias inovadoras ou disruptivas, elas sempre sofreram uma certa rejeição, né? Que vai tirar o que é próprio do humano, né? Quando foram inventadas as máquinas a vapor, era muito isso. Nossa, e agora? Como é que a gente vai fazer? Gente, olha onde nós chegamos, né? Sim. A gente está muito além disso. E não foi uma virada de século onde todo mundo ficou para trás e agora a gente... Não. Isso se transforma. Uhum. Essas pessoas que estão no ramo, nesses ramos que estão sendo substituídas de certa forma, elas se transformam. Elas procuram formas diferentes de fazer o que elas estavam fazendo, ou às vezes elas também são impelidas, e eu acho que isso é muito bom dentro do âmbito de educação específico, quando a gente começa a sentir aquela vontade de, opa, se eu não me movimentar, vou ficar para trás. Então por isso que eu falo, como a gente está vivendo essa mudança de paradigma dentro da educação, onde você tem tantos elementos novos, o acesso à informação ele é tão grande, que se você não começar a focar em conhecimento de verdade, porque uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. Uhum. Você pega a informação, você aplica, então você tem um conhecimento. Uhum. Enquanto isso, ela não serve para nada.
E aí, se eu ainda tenho a questão do fake news, ou seja, a informação está errada logo de começo, e eu não criei uma pessoa que é crítica a ponto de analisar isso, os resultados vão ser catastróficos. Sim. Eu gostei muito da analogia do fogo, né? Que o fogo, ele é uma dádiva divina que não existia antes, né? Pensando na invenção do fogo. Pode ser usado para espantar bicho, para cozinhar, para fazer diversas coisas boas. Só que pode queimar a floresta, queimar a nossa casa, fazer tudo. E a mesma coisa com a tecnologia, né? Com as crianças. Ela então, pode ser usado tanto para o bem, para conseguir fazer coisas boas, quanto para você se viciar ou ser a porta de coisas ruins, né? Acho bem interessante essa... E o futuro é tecnológico. Eu acho que a gente tem que deixar bem claro isso. Por mais que a educação ela nunca vai ser totalmente tecnologia, porque a tecnologia é um âmbito da educação, mas o futuro é tecnológico. E a gente sabe que as competências que são vistas como mais importantes no mercado de trabalho, elas vêm mudando drasticamente. Faz nem muitas décadas atrás, o mais importante no mercado de trabalho era você ter uma memória muito boa, porque você precisava lembrar muitas coisas. Sim, hoje não. Hoje em dia, você já viu em alguma descrição de trabalho ter boa memória? E é uma coisa tão básica. Cara, memória. E esse também é um outro lado, né? Porque hoje em dia, se a gente não exercita a nossa memória, você esquece com tanta facilidade. E isso vem desde os pequenos. Então, quando a gente está trabalhando também lá no estímulo dos pequenos, tem que ter um estímulo à memória. Sim. Porque tem o seu aspecto importante. Então, dentro de educação, não é uma coisa substitui a outra. Não. Uma coisa, ela complementa a outra. Sim. Vamos voltar... Tem uma pergunta, Léo? Eu ia pedir pra gente falar um pouquinho sobre a Eleva, né? Sim, eu ia chegar nisso, E aí, Carol, você volta aqui por gentileza? Tu pode perguntar da Eleva? Então vamos lá. Desse contexto todo que você falou, né? De onde a gente está indo para a educação e quais são as coisas mais importantes. Teve uma conversa bem rica aí sobre as críticas e como a gente enxerga uma educação importante como um aluno, como protagonista de fato, né? E como que a Eleva se encaixa nesse contexto? Também pensando assim, como uma escola internacional. Tem diversas outras escolas internacionais, algumas mais tradicionais, outras mais recentes. Qual que é o grande diferencial da Eleva nesse contexto todo? Perfeito. Eu acho que o grande diferencial da Eleva é você ter uma escola que é brasileira, mas que foca muito na cidadania global. E, além disso, cria cidadãos que são de fato protagonistas. Então, se eu for traduzir isso em uma coisa só, quando a pessoa entra, qualquer pessoa que for visitar a nossa escola, quando você pisa dentro da escola, você já percebe que o ambiente é diferente. E é por que eu estou falando isso, né? Porque se o ambiente é diferente, os alunos, eles caminham pela escola, eles têm uma autonomia maior. Por quê? Porque só com autonomia de verdade vem responsabilidade. Às vezes a gente quer dar liberdade, mas a gente não sabe como. Então, claro, tudo de acordo com as faixas etárias, né? Pouquinho a pouquinho, mas ele vai ganhando essa autonomia. Então, dentro da escola, você escuta os alunos conversando de vários assuntos, você vê pelos corredores os alunos debatendo, e isso é normal. E quando você para e pergunta para eles, o que vocês estão fazendo? Eles vão te contar de algum projeto, eles vão te contar de alguma coisa que aconteceu no fim de semana, que eles estão discutindo. Então, faz parte do nosso ambiente escolar essa criticidade. E eles veem isso como algo positivo, né? A sala do diretor lá na Eleva é uma sala de porta aberta. Os alunos o tempo inteiro estão lá na minha sala. Seja para chorar as pitangas, porque não tiraram boas notas, né? Que também acontece. Mas muitas vezes para propor. E aí onde a gente consegue enxergar coisas que talvez, se a relação não fosse tão direta, não enxergaria. Porque na nossa geração, né? Quem era o diretor da escola? Nossa, lá longe, aquele ser mítico, né? Que todo mundo... o diretor, nossa, tem que se comportar. E não. Hoje em dia, a minha relação com os meus alunos é muito leve. Eles nos intervalos, inclusive, às vezes eles convidam a gente para jogar ping-pong, jogar futebol, mas vai muito além. Eles também chegam na minha sala e falam, olha, não gostei daquilo que você falou por causa disso, daquilo. Opa, que bacana. Peraí. Né? E não tem problema nenhum, porque ele tem o direito de não gostar. Agora, lembra que eu falei, não é aquela crítica de você apontou o dedo, você cruzou o braço e espera alguém resolver. Então, qual é a sua parte da solução? Vamos pensar junto? Vamos fazer algo que a gente possa ter um impacto conjunto?
porque eu acredito nisso, né? A juventude hoje em dia, ela está muito mais preparada do que nós quando nós éramos jovens. A gente não pode tratar eles da forma como nós fomos tratados. Eles têm essa capacidade, eles conseguem enxergar isso. E a gente tem que deixar eles fazer, né? Esse é o desafio, soltar as cordas pouquinho a pouquinho. Ô, Lucas, quando você fala de escola internacional, muita gente deve estar se perguntando assim, mas como assim uma escola é brasileira e é internacional? Você falou um pouquinho no início do nosso bate-papo, você pode repetir, de repente até aprofundar um pouquinho, o que seria uma escola brasileira internacional no Brasil? Perfeito. Dentro da visão do MEC, que ainda não está totalmente consolidada, né? O MEC é o Ministério da Educação, a escola internacional ela está vinculada a uma embaixada. Então, o currículo da escola americana é o currículo da embaixada americana. O currículo da francesa, o currículo da britânica, o currículo, etc. Então, esse é o formato de escola internacional. Agora, você tem uma educação bilíngue, quer dizer que você tem, além da língua portuguesa, uma outra língua. No nosso caso, é o inglês. Então, o nosso currículo, ele anda com duas mãos. Por um lado, tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que rege todas as escolas do Brasil. Então, isso é igual para todo mundo, mas ela é uma base. Ela é o básico. E aí, por outro lado, a gente tem um currículo internacional, que corre em paralelo, e que não é um currículo, digamos assim, que alguém tirou da cartola. É um currículo validado internacionalmente. Então, os nossos alunos que chegam de uma escola dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, e vêm para a Eleva, eles continuam numa pegada muito próxima do que eles já conheciam. Porque a gente também tem esse outro lado. Claro que o currículo brasileiro, para eles, é novidade. Então, sempre tem essa questão da novidade. E aí, o mais importante dentro dessa nova visão que o MEC ainda está apurando é que dentro da escola bilíngue, diferente de uma escola internacional, onde não se tem a obrigação de falar a língua nacional. Então, por exemplo, na escola americana, o português é dado como segunda língua, porque a primeira língua é o inglês. Agora, na nossa escola, a nossa primeira língua é o português. O inglês é a segunda língua. Então, existe uma proporção onde você também tem que trabalhar essa língua. A aula de matemática lá, por exemplo, é em português ou em inglês? Perfeito. A gente tem aula de matemática em inglês com os mais novos. Aí quando eles chegam no Fundamental 2, que a matemática começa a ficar mais densa, ela volta para o português. E aí quando lá na frente, no 8º ano, quando a matemática já se divide em geometria e álgebra, geometria em inglês, álgebra em português. Por quê? Justamente para eles terem esse contato com a língua. Porque aí o inglês ele já não é mais o foco da aprendizagem, ele é só um meio de comunicação. Meio de comunicação, sim. Então Mas, é a às vezes, língua franca alguns que a gente termos, chama. assim, sei lá, da geometria em inglês seriam diferentes do de português, né? Aí para não confundir, de certo, aí você coloca numa língua só. Eu vou te dizer, eu aprendi algumas coisas quando estava lá nos Estados Unidos e eu tive que fazer matemática econômica, business math. Nunca tinha estudado matemática econômica na vida, né? Então, porque aqui no Brasil a gente não fala. Essa questão da educação financeira é muito recente. Eu não sei falar as coisas em português até hoje. Porque eu nunca me exigi. Sim. Né? Mas é uma coisa que é muito interessante para eles. Por quê? Porque eles já têm essa facilidade, entre aspas, do inglês como uma língua franca. Então, aprender uma matéria que é totalmente sistematizada e que ela tem uma taxonomia, ou seja, os títulos, os nomes das coisas em inglês, para eles não é totalmente novo. Eles já viram isso em ciências, que ciências para eles já foi em inglês. A gente faz uma graduação no Fundamental 2, né? No 6º ano eles têm História em inglês, depois do 7º ano Ciências, no 8º Geometria, e aí no 9º vai ser Geografia. Então, eles sempre vão ter contato com alguma disciplina que vai estar entrando em inglês, para eles também terem esse repertório, porque no final das contas é repertório, né? Você ter mais conhecimento de diferentes aspectos. Muita gente sabe falar inglês, mas quando você vai fazer um intercâmbio, alguma coisa, você não sabe falar daquele aspecto, né? Seja de business, por exemplo, como a gente estava falando. Você tem que fazer um curso específico para pegar aquele vocabulário. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é abrindo o repertório dos alunos, porque a gente não sabe qual vai ser o interesse dele lá na frente, né? Quem quiser ir para a área de matemática, quem quiser ir para a área de ciências ou história, geografia, isso vai do interesse deles. Legal. Muito bem. Então, como é que estão de tempo aí? Tempo já? No tempo lá. Agora, virou ali agora. Na lata. Pontualidade britânica. É isso aí. Mas, Lucas, muito obrigado pela conversa hoje. Foi
foi bem profunda, né? Em determinados momentos a gente viu ali alguns temas bem interessantes de uma perspectiva diferente de como enxergar a educação. Então, só tenho a agradecer aí de você ter engrandecido o nosso podcast com a conversa hoje. Muito obrigado. Que isso, eu que tenho que agradecer vocês, até porque a gente sabe que a educação ainda não tem tanta plataforma, né? Educação dificilmente viraliza. E isso é uma pena, porque a educação é a base de tudo. Só tem futuro se tem educação. O resultado do PISA saiu semana passada. O Brasil ficou péssimo de novo. Já faz 10 anos que nós estamos péssimos. E é porque a gente não dá ênfase para a educação. A gente não dá a importância para a educação. Então, eu quero parabenizar vocês de ter essa iniciativa, que faz toda a diferença. E quem sabe um dia a gente também não traz os alunos da Eleva aqui, já que eles estão se especializando em podcast, né, no ano que vem. Trazer, vai ser muito bacana, hein, Edson? Muito bacana. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Você está com que idade, cara? 38. 38. Muito bacana, muito bom, muito novo, com uma maturidade incrível. Parabéns. Eu vou com uma fala tua para casa, cara, que quando eu fiquei pensando nos meus meninos muito, né? Quando você fala sobre... A gente tem estimulado muito as crianças a se relacionarem com o conteúdo, mas não a se relacionarem consigo mesmas. A lidarem com o conteúdo, mas tem dificuldade de se lidar consigo mesmos. E, infelizmente, a gente tem visto isso como reflexo nos adultos, que não sabem lidar com as suas emoções. Nós somos o país mais ansioso do mundo, os mais depressivos do mundo. Consequência, infelizmente, em parte, da educação na própria escola e também dentro de casa. E é muito legal essa reflexão, de pensar e levar isso para o nosso dia a dia. Queria te pedir aqui, se você pudesse, eu tenho várias curiosidades sobre a Eleva, a gente queria ficar mais uma hora aqui, não dá tempo, né, Edson? Claro. Mas eu queria pedir para você deixar aqui o contato, quem quiser ir lá conhecer. A gente sabe que essa conversa aqui, você que está acompanhando pela rádio, pelas redes sociais, essa conversa não precisa terminar aqui. Vocês podem ir dando essa sequência com o Lucas e com todo o time lá do Eleva. Faz isso, vai conhecer. Uma escola espetacular, está muito falada em Brasília. Vocês têm feito um barulho, viu? Isso é bom, isso é bom. Um barulho positivo. Precisa. E é muito bacana ver isso, porque acredito também que seja uma forma também de motivar outras instituições a continuarem crescendo, como tem sido o caso de outras grandes aqui em Brasília. Parabéns pela forma como entraram no mercado, por tudo que vocês estão oferecendo. Isso, eu que agradeço. Eu acho que quem quiser entrar em contato, então, com a gente, eu vou falar aqui o WhatsApp, ó. É 619-9845-1188. Então, 619-9845-1188. Você consegue falar direto com a gente lá na Escola Eleva. E claro, quem já tiver curioso também pode abrir nosso site, escolaeleva.com.br, e aí você vai lá embaixo e clica na unidade de Brasília para você fazer um tour virtual pela nossa escola, que é possível também. Olha que legal. Quem tá aqui em Brasília e quiser lá presencialmente conhecer, vocês estão onde? Nós estamos aqui no finalzinho da L2. Nós ficamos ali ao lado do IESB, né? Para que todo mundo sabe aqui em Brasília onde fica o IESB, o Vitrium, ali na 613 Sul. Então é muito fácil de acessar, né? E pode aparecer, 613 Sul, exatamente. IESB ali na Asa Sul. Maravilha. Obrigado, Lucas. Foi show de bola, cara. Que bacana. Edson, quem quiser assistir e reassistir esse episódio, quiser assistir episódios anteriores, como é que faz? Procura a gente no YouTube ou no Spotify, Gigantes da Educação. E é só acompanhar, todos os episódios vão estar lá. O do Lucas com a Escola Eleva vai estar semana que vem, já vai estar lá no nosso canal. E tem também nosso canal no Instagram, que é Gigantes da Educação, tudo junto. Você pode conferir os clipes por lá também. Obrigado, Edson Agatti. Lucas, obrigado, irmão. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Demais. Pessoal, vamos para um rápido break. Ó, daqui a pouquinho a gente vai ter um papo, e o papo é como escolher a escola para o teu filho. Eleva. Hoje é dia de escola, nada para casa. Com Cristine Reis e Theo Corso, logo após o break, é bem rapidinho. Obrigado, Lucas. Grande abraço. Até. A gente já volta, pessoal.